Muito bom. Também temos. É, nosso cérebro vai, mesmo na modernidade, no nosso cérebro muitas vezes faz leituras de ameaça quando não é ameaça. Só que se o corpo já entrou na resposta fisiológica, a ameaça já foi, ficou daquele conjunto muito limitado. Então, super resgate, essa daqui. Ser humano, nós temos um cérebro com a tendência de viés negativa, porque crescemos, evoluímos com essa capacidade de perceber perigos e fazer uma coisa a respeito. Hoje em dia não precisa isso interferindo com nossas metas, então é exercício simples de poder fazer. Daqui para frente não tem que fazer o exercício formalmente, tipo, bate na mesma, peraí, eu estou em posse dos meus pensamentos, eu escolho. Tá bom. E quem imagina que vai usar isso no futuro? Muito bom. Lembra, daqui para frente é só falar, não é? Meus pensamentos são meus pensamentos o suficiente para dar uma tapa na cara para quebrar o estado. Muito bom. E alguma pergunta sobre a condução? Bom, do meu lado, vale comentar que foi útil, super útil usar a apostila, tá? Eu me perdi quando eu tentei fazer sozinho. É, é. E a Márcia me ajudou ali a. Assim, ó, Que bom, bom. Por favor, use a apostila. Aproveita a apostila. E tem todas as etapas que vão funcionar. Muito bem. Então, vamos combinar de. Você sabe que eu deixei gravando aqui enquanto estávamos praticando, por isso eu vou ter que editar. Dessa vez eu vou desligar durante o intervalo. Vocês sabem que a gente não grava absolutamente nada das salas simultâneas, né? Esse aqui é da. Ficamos aqui com seu relato a respeito, tá? Mas nunca gravamos a tranquilo. sala simultânea. E a seguir, nós vamos começar a trabalhar narrativo, um storytelling. Então, se ser humano já aprendeu a contar histórias, a acreditar nas histórias, inclusive os mitos e tudo mais, o uso é interessante é criar histórias empoderadoras. Parar de contar as coisas que nos limitam. Blari, a sua mão? Levantei. Uma dúvida que eu tive durante a minha aplicação e vendo a aplicação dos colegas é exatamente na parte de aplicação, no item 5, que fala assim, ó, como eu quero responder agora que sei que esses poderes são meus. Sim. Aqui a expectativa é que a gente leve a pessoa que está na técnica com a gente a identificar um novo comportamento, seria isso? É, o exercício é menos sobre qual o novo comportamento você vai ter e mais uma ratificação dos poderes. Então, o objetivo desse exercício é instalar esses poderes e nós utilizamos um caso teste e se ratificar neste caso, a pessoa antes e depois, por exemplo, no seu caso. Você falou, tá difícil de trazer de volta a primeira experiência. Eu que estava te guiando. Aham. Isso vai ser uma ratificação para você, porque você notou a diferença antes e depois. Então, se é apenas uma bobagem da autoajuda, essa frase, a pessoa não vai aplicar, não vai ter resultados. Se a pessoa aplicar e, nossa, ficou muito diferente, foi muito bom, ela acredita na aplicação e pode generalizar para o futuro. Então, neste caso, é mais no sentido de ancorar e ratificar os poderes que a pessoa tem, a sair do default, daqui para frente ter lucidez, né? Para ao invés de se deixar levar por essas impressões, a lucidez, eu que tenho meus poderes aqui. Fez Ok, sentido? obrigada. De Fez nada, sim, obrigada. tá bem. Eu tenho duas perguntas, se ainda tiver tempo, sim. Sim, A minha primeira pergunta era assim: o pessoal é ideal ou não, ou tanto faz fazer o exercício de olho fechado o tempo todo, ou em momentos vai abrindo e fechando para se conectar com o momento em si? boa, Essa é a minha primeira boa, pergunta. boa. Primeira resposta é variável na primeira parte do exercício.
Algumas pessoas têm mais facilidade de fechar o olho para encontrar uma experiência. Outras pessoas vão melhor com olhos abertos. Então, é facultativo esta parte aqui. Tem vezes que eu trago a pessoa de volta, e parte disso é para quebrar o estado. A pessoa estava no seu mundo interno, quando eu peço para ela voltar, ela está olhando para mim. Estamos no momento presente na condução. A pessoa não está no seu mundo interno. Então, de fechar e voltar, e fechar e de voltar, também são ritmos que a pessoa entra e sai, entra e sai, entra e sai. E esse momento que eu estou conversando com a pessoa, estou verificando dos resultados até aqui. Boa, tá claro. É. Ótimo. Vini, É, vai lá, desculpa, perdão. só mais uma coisa. Na hora que entra na situação, né, entrou no momento lá crítico, né, que foi ela reviver, a pessoa reviver a situação. Aí você falou quebrar o estado, né, porque às vezes pode ser muito pesado, aí sai um pouquinho, quebra e volta de novo. Dá só uma relembrada nesse sentido, né? Porque às Sim, vezes entra numa situação muito sim. crítica e aí, se não sair, aí compromete o exercício. Sim, basicamente, né, é uma boa prática, porque se alguém entrar para valer, e nós queremos que a pessoa entre para valer, porque ela pode mapear e sentir a sensação, e isso é útil para comparação depois. Se ela entrar e chamamos ela de volta, ela pode continuar um pouquinho atordoado, né? Já é uma sensação de limitação, e eu estou tentando dar instruções para ela fazer umas operações um pouquinho sofisticadas, ela já está naquele estado de torpor. Então, quebra de estado é para acontecer sempre que acessa uma coisa limitante, você visitou o limitante o suficiente para captar informação. Depois de captar informação, não precisa continuar na situação limitante. Então, quebra de estado. Também, quando estamos praticando âncoras, até um estado positivo, a gente pode quebrar o estado para fazer um teste. Então, Lari, se você falar agora, são meus poderes, o que acontece? Os poderes são os meus. Ok, você viu? Ela nem falou em voz alta, mas eu repeti a âncora dela e tim, já mudou minha fisiologia. Então, se eu quiser testar, eu posso quebrar o estado para ter certeza que esta frase está instalada. Respondi, Márcia? Ótimo, ótimo. Então, pense isso como boas práticas de PNL. Independentemente do roteiro, nós fazemos quebra de estado quando alguém entrou num estado negativo. E a Independentemente. minha segunda. Desculpa Aham. te interromper, Larissa, Vai, perdão. pode Eu ir. achei que era deixa para fazer a segunda pergunta. Mas não, perdão, na verdade, minha segunda pergunta é conectada até a isso, porque era como saber se de fato o timing das coisas e a cadência das coisas para de fato ver se a pessoa está nos momentos Hum? e deu tempo suficiente de viver o momento e depois ir para o próximo, né? Você Boa. já deu umas dicas disso, assim, mas eu tinha dúvidas, assim, puxa, qual é a cadência aqui? Será que eu estou interrompendo a pessoa no meio ou algo quando ela está vivendo a coisa? Sim. E aí, ao mesmo tempo, se era uma experiência inteiramente vivida dentro, ou seja, não verbaliza, ou Uhum. se teria, ou a pessoa deveria verbalizar ou não como forma de testar, né, como você falou, né? Muito Ou se bem. é uso um pouco dos dois. Muito bem. Tem umas sutilezas aqui. Ótima pergunta. Quando a pessoa encontra uma memória para vivenciar, primeira operação que eu preciso fazer é de memória. Memória, deixa eu encontrar. Então, buscar a memória é uma tarefa cognitiva. Entrar na situação, associar-se, é uma outra operação. São duas coisas diferentes. Estou falando bem técnico, que a pergunta foi maravilhosa. Então, nós que fazemos pergunta, lembre de uma vez que pessoa, primeiro momento pode ser assim, que está buscando, ok? Aham, encontrou. Encontrou, muda para outra tarefa. Agora vivencie a experiência como se fosse agora, vivendo, ouvindo e sentindo. Isso provavelmente vai ser mais gradual. A pessoa começa a ver, ouvir e sentir, se associar. E você, se fosse uma curva, se tivesse uma máquina para registrar isso, haveria um aumento assim
quando a pessoa começa a aumentar e entrar na experiência, é, aí se aplica, por exemplo, a primeira pergunta: o que está acontecendo no seu corpo? Porque agora pode dizer, porque entrou. Aí mapeou, ela dá o relato, traz de volta, já colheu a informação. Aí, mesma coisa com outra experiência. Quando foi uma vez em que você experimentou todos os poderes? A pessoa começa a primeira fisiologia, movimentos oculares e tudo mais que você observa é o ato da pessoa buscar a memória. Depois de captar a memória, aí agora você pode revivenciar, ouvir e sentir como se fosse agora. De novo, vai ter esta curva de intensificação. Se a pessoa não intensificar, não está entrando no exercício, está raso. Eu uso isso como uma calibração. Ela entrou quando está aqui no auge, aí é a hora de utilizar a âncora. Então, experimente a frase, experimente afirmar, o que vai fazer uma conexão entre o auge e a frase. Isso é ancorar. Então, mesmo que depois ela, como eu fiz com Lari agora, Lari está distraída do exercício, fez uma pergunta, o que que eu fiz? Apliquei a âncora. Lari, experimente a frase. Ela, pum, ela voltou rapidamente para a fisiologia. Olha ela, agora eu só falo, ela, tum. Respondi a pergunta, Diego. Sim, respondeu a pergunta. É o timing que tem a ver com aquilo que você está calibrando. Isso é super mal no roda para comunicação geral, né? Além dos exercícios. Não, não, e é bom você ter falado isso assim, porque eu tanto aplicando quanto recebendo, eu fiquei com essas dúvidas e, por exemplo, eu preferi fazer tudo de olho fechado. Só que Aham. eu até agora estou com dificuldade de achar o momento. Eu falei até para Márcia, eu falei, cara, eu ficava saltando de momento em momento, assim, para tentar ancorar. E aí no final eu escolhi um para atender aquele timing, assim, mas eu até agora estou com essa dúvida de qual momento eu deveria escolher, assim. E aí Sim, agora você respondeu esse ponto. você falou uma coisa muito importante, eu vou aproveitar que estamos aqui, nossa ambição do PNL evolutiva é acelerar a aprendizagem muito além do ritmo de anos atrás da PNL, tá? Quando você ancora alguma coisa, você ancora tudo que está presente. Então, você está fazendo um exercício e você está em dúvida se escolher o exercício certo, e você ancora neste momento, você vai ancorar tudo, inclusive a dúvida. Aí você faz uma mistura do estado. Então, quando você está guiando, você como explorador, parte do seu trabalho é, peraí, estou escolhendo ainda, que talvez a gente não consiga adivinhar que você está escolhendo. E ambas as partes esperam você ter escolhido o bom exemplo. Aí você fica com uma, senão você vai ancorar a dúvida. É bem literal. Você vai ancorar tudo que está presente, inclusive dúvida, caso tenha. Ou descrença. Imagina descrença. Será que isso vai dar certo? Aí você vai em frente com o exercício, faz uma âncora, e o que você vai ancorar? Será que isso vai dar certo? É um bom ponto. E é engraçado, isso em geral, eu tenho dúvida de escolher, tá nos exercícios de outras aulas, assim, eu tenho muita dificuldade de escolher um momento que seja, que eu vou usar um termo que é o que, abstração que funciona para mim, o momento puro, Uhum, entendeu? Eu tava com um momento sempre muito, que sempre tinha algum componente, assim, então, onde está o momento puro, né, que sem algum elemento, assim, sim. pequeno desconforto, assim, O, mesmo que, o momento foi puro. O momento que você escolhe sempre é puro, porque você vai escolher algo e a memória que você trouxer, se você entrar, a memória é pura, ok? O acesso ao estado talvez não seja puro. uhum, Então, você vê que a preocupação não está em que memória que você busca, perfeito, não é? Ótima perfeito. pergunta. Porque afinal aí eu vou observar se essa memória com o olhar pelos filtros, claro. E Isso, dependendo do momento que eu tô, claro. isso. Obviamente, claro. Exato, exato. Então, uma maneira de pensar nisso é Sim. mais importante se comprometer com uma experiência do que encontrar a experiência certa.
Perguntas legais, né, gente? Qual foi a frase potente, hein, Lari? Questão da escolha da experiência, né? Sim. Da escolha da experiência, não é o momento é puro, o seu acesso não, mas o foco que você dá à experiência, porque por vezes pode acontecer da pessoa não estar na sua melhor época de vida, né, no seu melhor estado, e ela ter dificuldade de encontrar esse momento positivo, né, com os recursos que ela quer encontrar ali, e, e não precisa ser esse mundo perfeito, né? Às vezes a pessoa pode ter uma história de vida super difícil e esses momentos de celebração, né? Ela tem que cavar demais e não precisa estar nesse nível de perfeição, né? Porque eu tô falando assim, dando essa ênfase toda, porque eu já atendi pessoas que elas falavam, né? Não, mas não tem, nunca nada de bom aconteceu na minha vida. Uhum. Olha. Né? E é muito impactante, porque você está lá inexperiente, eu, né? Você não, eu lá inexperiente, com meus roteirinhos aqui abertos na tela, então vou aplicar o roteiro. Aí ela chega e fala, nunca aconteceu nada de bom na minha vida. Aí eu faço o quê? Agora Né? Deixa eu fica mais aproveitar esse gancho. bom. Desculpa, acabei interrompendo a Vambora, Arlene você de novo. Não, vambora. mas isso me pergunta, até adicionando a pergunta, eu fico me perguntando se, nesse caso seu, assim, se conecta ao que o Maurício, né, falou pra gente na aula passada, né, que às vezes pode ser um problema diferente, né, que seja um elemento que tem que ir para uma terapia, né, o cara tem um problema, talvez, médico de saúde, né, que Não, transcende a coisa. perfeito. E esse era o caso. Mas aí essa frase que a Arline está falando é importante até para tirar a pessoa daquele estado. Porque você está no momento, eu, né? Naquele momento eu precisava que ela evocasse uma coisa positiva. Só que ela foi para um buraco maior ainda. Então, ainda que assim ela não dê sequência comigo, que ela vá procurar um outro profissional, naquele momento eu preciso tirá-la de lá. Então, essa fala da Arline foi muito importante para mim. Né, a pureza do estado e o quão bem você está associado. Se a experiência é pura ou não, a experiência é pura porque foi um VACOG, lembra o VACOG? Cada experiência tem visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Exatamente isso. Se não for a perfeição, outros 500. Aí eu digo mais ainda, já que estamos nessa discussão maravilhosa, podemos aumentar e intensificar um estado com a versão bruta que deve. Então, vamos imaginar que lá está, mas eu nunca sou confiante. Pois bem, isso que é narrativo, que é próximo assunto, né? Que não é verdade, eu nunca sou confiante. Ah, tá bom. Vamos trabalhar com uma vez que você se sentiu mais confiante. É, você dribla. Aí, se você fizer com que a pessoa acesse esta memória, você pode alterar a memória com submodalidades, intensificando, como seria se você fosse completamente, né? Como seria se tivesse um mentor colado do seu lado, como teria sido, podemos utilizar como se fosse. Então, mesmo que a pessoa tenha experiências aquém da perfeição na sua vida, podemos aumentar as experiências bases que ela tem. É impressionante o que podemos fazer com isso. Isso tem muito a ver com o Milton Erickson, que é o brilho que ele teve de pegar essas experiências brutas e aumentar, clarificar. Então, tem muito criatividade envolvida nisso. Boas perguntas. Ok. Vamos para o nosso intervalo, vamos voltar 11h30, vamos fazer um trabalho acima de narrativos limitantes. Quando alguém fala, mas eu não sou uma pessoa confiante, mas eu não tenho experiências positivas na minha vida. Isso é narrativo, tá? Então, 11h30, estaremos aqui de volta.
com este novo exercício. Agora eu vou lembrar de pausar a gravação. Daqui a pouco, Jacilei. Obrigada. Aqui aparece para mim a possibilidade de gravar na nuvem, que vai para o seu e-mail, né? E também aparece para gravar na minha máquina, e eu escolho para a nuvem, por A exemplo. nuvem, né? Muito bem. Segundo dragão, agora gravando, ele fala da narrativa. O ser humano aprendeu 70 mil anos atrás de contar histórias e acreditar nas histórias que se contam na fogueira. Isso foi positivo, segundo Harari, porque deu uma cola de sociedade e Homo sapiens se destacou comparado com o homem Neandertal, porque ele criou sociedades fortes e cooperação. Bom contar histórias. O que que nós herdamos com isso? A tendência linguística de acreditar nas histórias. Hoje podemos atualizar este dragão. A pergunta, a questão-chave, pergunta-chave: você é ainda escravo das histórias que os outros te contam? Ah, não faz isso não. Não vai empreender porque é muito perigoso, é muito difícil. É, você que já tem idade, essa idade que você tem, esquece de encontrar um trabalho, várias coisas. Não, seu corpo sempre vai ser assim, desse jeito. Não, não vale a pena. Nós vamos utilizar dois exercícios, um que eu vou fazer muito rapidamente com vocês no coletivo, e outro exercício vai ser sobre desculpas ou historinhas que contamos sobre nós mesmos. Mais uma vez sobre o cérebro. O cérebro que se convence de uma história, o cérebro prevê o futuro baseado no passado. O cérebro é uma máquina de prever o futuro, usando o quê? Banco de dados do passado. Então, se uma pessoa diz, por exemplo, eu sou uma pessoa preguiçosa, com este mandato, com esta história, a tendência é a pessoa repetir este comportamento. Se uma pessoa experimenta um teto de autodesenvolvimento, por exemplo, caramba, só consigo ganhar 10 mil por mês, alguma coisa assim. Cada vez que eu tento ganhar mais do que isso, sempre volto. Pode subir um pouquinho, mas sempre volta, sempre volta. Fica ao redor da mesma coisa. Isso, inclusive, se chama teto cognitivo, que tem um teto que a pessoa não ultrapassa, e quando é uma história sobre identidade, é porque tem um circuito de feedback e reforça, a pessoa acaba ajustando o seu resultado para combinar com a sua expectativa. Então, as histórias que contamos para nós mesmos são importantes. Se contar uma história limitante, o impacto no seu cérebro vai ajustar a realidade para combinar com essa expectativa, com essa generalização. Apenas isso. Que tal? Apenas isso. Nada, nada trivial. Então, eu conheci. Ah, sei lá, semana passada eu conheci uma explicação bem legal num vídeo. Quando eu comecei a estudar PNL 30 anos atrás, não tinha toda a neurociência que tem hoje em dia a respeito, mas eu já sabia alguma coisa que quando se tem um exercício da autoajuda, de falar afirmações, tipo, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa próspera, eu e outras pessoas sabem que tem uma voz interna que fala, por exemplo, desculpe a linguagem, porra nenhuma. Você olhou para a sua conta bancária? Então, como se tivesse uma imunidade. A pessoa fala, te fala 100 vezes, mas tem uma reação. Então, afirmações podem trabalhar também. Por que que não trabalham tão facilmente? Porque para o cérebro, quando alguém fala, por exemplo, eu sou uma pessoa próspera, isso é um erro. Não sou, não. Então, o cérebro exposto a uma afirmação está experimentando o erro, a mentira. E a mentira estressa a fisiologia, que tecnicamente se sabe como os detectores de mentira funcionam, ou aqueles experts da CIA, da FBI, que conseguem observar as pessoas, porque contar uma mentira estressa o sistema.
tem um custo neurofisiológico para contar uma mentira. Agora, exime o mentiroso, ele até consegue acreditar na sua própria mentira, pode ser mais difícil. Mas normalmente uma mentira tem um efeito estressante no corpo porque é um erro. É um erro, isso não é realidade. Então, não bate, então dá um estresse, dá uma disparidade. Nós podemos, agora, com novas informações sobre neurofisiologia, podemos driblar este efeito. Uma coisa que eu vou falar o nome aqui, eu não coloquei na apostila, mas eu, Arline, pessoalmente, gostei muito de conhecer a teoria polivagal. Escrevi no chat. Nesta teoria polivagal é sobre sistema nervoso, é muito para falar neste momento e nem ajuda a fazer o exercício. Mas resumindo, significa que o sistema nervoso, quando nós estamos com todo o cérebro e fisiologia conectados, são naturalmente sociáveis e somos naturalmente com disposição para aprender uma coisa nova. Conseguimos enfrentar novidade, pode sair da zona de conforto quando está bem. Quando está travado, quando alguma coisa parece uma ameaça, aí tem o lockdown do sistema nervoso. Ou se vai para lutar ou fugir ao extremo, é ter um lockdown. No lockdown, lembrando da pandemia, né? E teve que entrar em lockdown, isolamento. Então, o sistema nervoso pode ir em isolamento. Quando alguém fala uma afirmação do tipo, eu sou uma pessoa próspera, e não está conseguindo pagar as contas, esta mentira, esta inveracidade é um erro, e lido como um erro, estressa o sistema nervoso, falar afirmação. Olha que coisa louca. Então, no novo protocolo que eu conheci na semana passada, que tem a ver com a inteligência do uso do sistema, por um minuto você vai afirmar algo que não aconteceu ainda. E você vai permitir que isso estresse o corpo. Nós vamos utilizar uma fisiologia até aumentada dessa posição de poder, e durante um minuto nós vamos afirmar algo de nova identidade, nova história, e você vai aceitar que seu corpo fica agitado. Não preocupe. Porque imediatamente depois de fazer esse padrão de ruptura, um padrão disruptivo, nós vamos nos acalmar. Aí eu vou utilizar com vocês uma técnica muito simples que acalma o sistema polivagal. Isso não é bem que você faz, tipo, quando alguém te pega no colo, vai tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, isso funciona no nosso sistema nervoso, esse movimento que acalma por um minuto também, e depois acalmar por um minuto, nós vamos gerar imagens positivas do futuro, como se fosse natural, tão natural quando o sol nasce todos os dias, e essas imagens do futuro desejado também. Então, vou compartilhar com vocês como experimento. Eu digo que eu fiz depois de assistir o vídeo, gostei muito de fazer, tá? É, levantem, então, todo mundo. Experimenta topa o experimento? Né? Então, vai levantar. Não dá para enquadrar tão bem. E vai escolher uma autoafirmação. Cada um pode ser: eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que ganhe 30 mil por mês, eu sou uma pessoa que eu completo minhas tarefas, eu sou uma pessoa que, que é atraente para o sexo oposto, alguma coisa assim que acho muito interessante de trabalhar. Consegue imaginar uma frase dessas aqui? Ok? Relaxe a exigência aqui que nós vamos fazer um experimento. Então, cada um no seu lugar vai durante um minuto, e eu vou marcar, vai falar em voz alta esta afirmação nesta posição.
durante 1 minuto, braços erguidos, ok? O corpo vai ficar agitado durante este 1 minuto. Um instante que eu vou colocar aqui o timer. Todo mundo vai falar ao mesmo tempo. Se eu sou uma mulher aqui, eu sou um homem aqui, sou uma pessoa aqui. Stop your watch. Esta daqui. Prontos, 3, 2, 1. Durante 1 minuto, vai, afirma. Eu sou uma mulher que ganha 50 mil por mês. Ok? Fale em voz alta onde você está. Eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que traz esse faturamento para minha empresa, 50 mil por mês. O que você quer usar? Continue. Agite-se, deixa esses gestos de poder aqui, braços erguidos, de vitória. Eu sou. Isso, eu sou desse jeito. Eu sou. Continue, aguente 1 minuto disso. Seu sistema nervoso vai ficar agitado. Eu sou, eu sou, eu sou. Ei, eu sou isso. Afirma. Seja disruptivo. Eu sou. Parece o cérebro eu erro, mas neste momento é um ato de disrupção. Eu sou. Oh, ok. Agora pode sentar na cadeira. 1 minuto e só diz para si mesmo: tudo bem. Uma frase que você usa para se acalmar. Ei, Adriane, volta aqui. Você faz aqui, alternando. Fala com ambos os lados do cérebro. Foi tudo bem. A única coisa a fazer, tudo bem. Se acalmar. Tudo bem, Armin. Fala para si mesmo. Tudo bem. Respire e se acalme. Única coisa a fazer, 100% da sua atenção está em se acalmar. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, acalma-se, sossegue, fique tranquilo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ok. E agora? Acessou tudo bem? Tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. E agora que você faz e tenha internamente um cinema sobre o que você falou. Então, agora, por 1 minuto, contando agora, você vai imaginar um cinema do que você afirmou. Você vai ver que o sol nasce todos os dias e toda essa cena aqui é real, normal. Manteiga amarela clara, maçã boa e crocante, banana tem uma casca, tipo, tão factual quanto esse daqui, por 1 minuto. Vai imaginar a cena. As cenas, isso. E vai ter o sentimento de. Como que sente agora com esta cena? Sinto que sente quando faz esta cena. E pronto. Pode abrir os olhos e voltar. Isso. Isso levou 3 minutos, gente. Vou recapitular, tá? Ou tem gente que não quer voltar. Ainda bem, você não precisa me para repetir isso. Qual é a estrutura? 1 minuto de disruptura de padrão. Utilizamos o gesto de poder da fisiologia. Se você ficar assim por 1 minuto, neurotransmissores começam a mudar. Mas como é um erro cognitivo, não é verdade, ainda tem uma agitação.
imediatamente depois de se agitar por 1 minuto, você se acalma por 1 minuto. Marcado, 60 segundos. Essa daqui é muito fácil. Um dos mais fáceis que você pode imaginar. Ok? Por 1 minuto, esquece o que você falou, 100% da sua atenção para acalmar o sistema nervoso. Acalmou o sistema nervoso, aí você, por 1 minuto, faz uma visualização daquilo que você falou, imaginando como seria. Aí você tem os sentimentos positivos associados a isso, porque você se acalmou primeiro. Essa que é a sacação do exercício. Quem experimentou uma coisa interessante fazendo isso? Fale-me o que que foi. Eu fiz aquele dia. Normalmente eu assisto vídeo de manhã tomando café. Aí eu não faço os exercícios, eu só assisto. Mas aquilo eu larguei tudo, larguei minha xícara de café, eu levantei da minha cama, já foi. Eu fiz mesmo. Eu gostando desta ideia. Estou gostando desta ideia. Deu um sentimento de ânimo no meu caso. E para vocês, como foi? Aline, eu tive um sentimento de que é possível. Imagina a importância disso. A possibilidade me veio. Sim, Ou seja, diminuiu minha resistência. perfeito, perfeito, perfeito. Que é, iniciamos um novo pensamento a nosso respeito, de identidade. Tem uma história que é mentira, no primeiro momento é mentira. Só que nós aguentamos e depois acalmamos e depois se lança. Então, a sensação de possibilidade é uma das crenças críticas para agir. Se alguém fala, eu quero, mas não acredito que seja possível, o comportamento não aparece no dia a dia. Muito interessante seu relato. Bom proveito. Que surto é feito para já. O que mais vocês me contam sobre esse experimento? Eu só passei para vocês porque eu gostei muito do como funcionou na minha neurofisiologia. Via de novo. Eu aproveitei uma semana que meu marido estava viajando para ele não estranhar nada, a mulher dele gritando, de repente em voz alta, alguma coisa assim. Aproveitei, gostei muito. Agora ele vira-se que eu vou continuar utilizando isso para dar um choque no sistema. Lembra? Primeiro é uma mentira, então precisa se acalmar. Eu não conhecia esse roteiro. Semana que vem, mas eu rejeitava afirmações porque eu sabia que tinha esse efeito de mentira, de incongruência. Tem um livro sobre. O nome do livro é O Poder Curativo do Nervo Vago. Opa! Exercícios para combater a ansiedade, a depressão, os traumas e as fobias. Eu tenho um livro acadêmico que é enorme, é 1.000 páginas, alguma coisa assim. Tem outros exercícios, como dar batidinhos aqui no umbigo, de puxar a orelha, porque o nervo vagus é aquele mesmo que faz você soluçar, sabe? Que às vezes leva muito tempo, é muito forte, é enorme esse nervo vago. Por que que se chama vago? Porque vai vagueando ao longo do corpo inteiro. Então, é um nervo muito importante para, para utilizar. Então, tem atividades auto-aplicadas que ajudam a acalmar o sistema nervoso. Então, para mindfulness, por exemplo, algumas pessoas falam sentar e tentar se acalmar, concentrar-se, alguma coisa assim, é uma tortura. Que a pessoa fica mais ansiosa tentando fazer um momento de mindfulness. Aí, o polivagal, por exemplo, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Impressionante. Então, fica a dica. Lá ele deu o nome do livro, O Poder do Nervo Vago, é o nome? O Poder Curativo do Nervo Vago. Estou escrevendo aqui no chat. Muito bom, muito bom. Ok. Isso foi rápido, rasteira.
Então, vamos fazer nosso exercício, outro exercício da ativação. Mentira. Ah, mentira, a gente acredita nas mentiras que contamos a nosso respeito. Quando diz, por exemplo, eu não sou uma pessoa confiante, um exemplo que usamos antes, a pessoa tem memória seletiva, se está convicta de que não é uma pessoa confiante, ela elimina as suas memórias a respeito disso, e quando vai para uma situação de falar em público, por exemplo, caramba, eu não sou uma pessoa confiante, vai ter uma ansiedade até aguçada sobre isso, porque o cérebro vai prever a repetição do que ela já repetiu no passado. Isso que está usando uma memória seletiva do passado. Então, é bem capaz a pessoa repetir a mesma história. O modelo SCORE que vocês tiveram no módulo passado, até um storytelling de mudança. Quando tem uma novela, se você gosta de novela, ou de filme, tem um momento do roteiro que tem ponto de virada, tem uma tensão quando está assistindo novela ou filme. Você fica envolvido porque chega um ponto, parece que não vai mudar, vai emburacar no problema. Você fica assistindo, e agora? O que vai acontecer agora? E no roteiro acontece alguma coisa inesperada e de repente é possível ter a saída. A gente fica assistindo esse filme porque lá no fundo nós sabemos que o roteiro vai entregar uma história dessas aqui, mantém-se engajado. Então, o modelo SCORE é considerado já um storytelling, que para o cérebro, mente inconsciente, para a mente inconsciente pode estar no buraco e ainda tem uma explicação do porquê você pode sair disso. Para a mente inconsciente que tem tantos recursos. Então, o modelo SCORE já é um storytelling, porque tem uma sequência. Teve uma causa, chegou a ter um sintoma, aplica-se alguns recursos, depois você chega ao objetivo e os efeitos são final feliz. Por isso que é tão importante utilizar o modelo SCORE, porque é um storytelling. Então, nós vamos fazer um exercício sobre storytelling, que é uma versão de reenquadramento, uma aplicação específica de reenquadramento. E pode ser uma base de uma desculpa esfarrapada, ou pode ser um narrativa persistente, repetitiva que a pessoa faz. Uma desculpa é interessante porque sempre que tem uma desculpa que a pessoa faz, tem uma parcela de verdade. Então, vamos imaginar alguém deixa eu ver, uma pessoa indo para a aposentadoria e diz uma história para si mesmo, né? Agora, nesta idade de aposentadoria, não é hora de começar coisas novas, né? Consegui poupar o que eu consegui poupar, consegui economizar o que eu economizei, agora eu vou ter que seguir com aquilo que eu tenho. Ou alguém pode ser, eu quero muito ser empreendedora, mas eu não sou uma pessoa empreendedora. E insiste nessa história, e certamente este discurso vai criar tetos cognitivos, a pessoa vai emburrecer e não vai conseguir aprender a empreender com este teto cognitivo, com esta história que ela conta para si mesma. Esse exercício tem uma maneira muito fácil de interromper isso, porque ao invés de falar isso como uma questão de identidade, vamos contar isso como uma questão de habilidade. É rápido e rasteiro. Aí eu quero um exemplo, um voluntário que queira trabalhar comigo, que eu vou fazer um pouquinho de magia linguística. A pessoa nem sabe o que vai acontecer, mas deixa-me fazer. Cláudia Costa, vou te colocar em É. spotlight, tudo bem? E eu também. Seja muito bem-vinda. Levantou a mão. Você
Oh, Identifica esse efeito em você que tem uma história que está contando para si mesmo sobre quem você é? então, isso que é a minha dúvida, né? A minha desculpa sempre é que eu não tenho clareza do que eu quero, clareza de propósito. Isso serve? Eu sempre coloco assim, mas eu não vou, não faço, porque eu não sei, não tenho clareza do que eu quero. Eu não tenho clareza de objetivo, eu não tenho clareza de propósito. Você fala Isso para si seria? mesma? Falo. E qual é o Falo, se eu efeito? tivesse clareza, Aham. É, quando você fala isso para si mesmo, qual é o efeito disso na sua vida? eu não faço nada, eu fico estagnada, né? Que eu fico sem saber para onde ir, aí sem Aham. saber para onde ir, a gente fica no mesmo lugar. Ou então, às vezes, eu vou dando passos lentos, porque eu não tenho certeza se é aquilo, então eu Uhum. vou indo aos poucos. Uma coisa que eu poderia fazer muito mais rápido, se é alcançar logo a meta, eu vou devagar por não ter essa clareza, por não ter certeza de que aquele é o caminho. Ok. Para o propósito do exercício, eu vou convidar você a aumentar temporariamente a intensidade disso e falar uma afirmação em nível de identidade. Eu sou uma pessoa sem clareza, eu sou uma pessoa sem propósito, temporariamente, tá? Uhum. Como você poderia falar isso? Para eu repetir as É, falas, né? é, Eu sou uma pessoa sem clareza. Eu sou uma pessoa sem propósito. sim. Eu sou uma pessoa sem objetivo. Hum, o que que eu vou fazer? Falou em nível de identidade, eu vou trazer para baixo. Ok? Cláudio, não sei se você é uma pessoa sem clareza, sem propósito. Talvez seja o caso que você não tem uma boa estratégia para clarear. Hum. Então, o que que foi? Foi jogada rápido aqui. Cláudia forçadamente levou para nível de identidade. Sou uma pessoa sem propósito, sou uma pessoa que tem clareza. Em vez de deixar você falar isso a nível de identidade, e isso tem a ver com níveis neurológicos. Vocês lembram dos níveis neurológicos? Vocês De foram ambiente, termos níveis neurológicos, certo? Que tem no topo tem espiritualidade, depois tem identidade, depois crenças e valores, depois habilidades, depois comportamentos, depois ambiente. Teve na aula com Maurício, certo? nessa aula agora, acho que não. Teve Não. não. Eu vi isso em uma outra aula, mas eu não teve com o Maurício agora, não. Eita, eu que estava numa É, eu não lembro. mastigação que sim. Deixa eu tirar do spotlight para um instante. Acho que me equivoquei. Ok. Níveis neurológicos. Alguém aqui nesta turma não sabe do que se trata níveis neurológicos? Vão revisar de qualquer maneira? Ok. Nós temos níveis para causar mudanças dentro de nós mesmos. Para causar mudanças, podemos mexer na base da pirâmide, vou fazer com as mãos. Na base de pirâmide tem o ambiente. Se eu mudar meu ambiente, isso vai mudar meu resultado, não vai? Mudar o ambiente, muda o resultado. Se mudar comportamentos, os comportamentos, nós agimos sobre o ambiente. Isso é uma beleza. Nós temos o poder de ter comportamento para mudar ambientes. Então, podemos impactar nosso resultado mudando comportamentos. Para mudar o comportamento, precisamos usar estratégias mentais. Então, nós utilizamos mudança de estratégias mentais para mudar comportamentos, para mudar ambientes. Até aqui, está dando um desencadeamento? Ok. E se tiver um bloqueio para mudar estratégias mentais? Precisamos ter crenças e valores
para mudar estratégias mentais, para assim conseguir mudar comportamentos, para que a gente consiga causar resultados no ambiente. Este fluxo faz sentido para vocês? E intuitivamente, uma crença é mais forte do que um comportamento? Uhum. Porque é uma generalização, uma crença é uma generalização. Crenças podem bloquear comportamentos. E se a pessoa tiver uma identidade, um autoconceito limitante e fixo, isso pode bloquear a criação de novas crenças. E por vez, a pessoa não consegue mudar estratégias mentais, que não sai um novo comportamento, que não sai resultado no ambiente. Se mudar de identidade, aí a pessoa consegue criar novas crenças e ter novas estratégias mentais e ter novos comportamentos para mudar o seu ambiente. E caso seja confuso, mudar de identidade, graças a Deus, nós temos um nível acima ainda que é espiritualidade. Que se é uma pessoa entra em narrativas limitantes, muitas vezes tomar uma outra perspectiva, além de meio espiritual, e que dá um significado, relevância, que a pessoa até liberta identidades limitantes, porque se conecta a algo maior. Exemplos do que pessoas falam nessas horas, não sei se é uma fala que você fala, mas é um exemplo de fala. Eu sou filho de Deus. Eu sou uma pessoa digna. Então, para fazer jus a isso, eu mudo meu conceito de mim mesma, aí cria novas crenças e cria novas habilidades e cria novos comportamentos e cria, por isso, novos resultados. Faz sentido este fluxo? Ok? Se chama níveis neurológicos. Eu achava que fazia parte do último módulo, desculpe não ter sabido disso. Então, o que que eu fiz com Cláudia? Eu pedi para ela falar nessa linguagem, eu não sou uma pessoa de propósito. Eu não tenho clareza do meu propósito. Aí, em vez de ela falar isso neste nível de identidade, eu baixei para nível de habilidade e comportamento. Eu não sei se você, Cláudia, não é uma pessoa com propósito. Talvez seja o caso de não ter uma estratégia para clarear o que você quer. E agora, refletindo como seria, se você entendesse que falta uma estratégia, ou se você entendesse que, em nível de identidade, você não é uma pessoa clara, o que que é mais limitante entre as duas versões? O que é mais limitante entre não ser clara? Aham. E não ter uma boa estratégia para clarear. Mais limitante é não ser clara. Sim. Uhum. Então, nesta transformação, é muito rápido o rasteiro, é muito rápido o que acontece. Eu transformei o problema de identidade ou uma generalização, não tenho clareza, eu transformei num verbo, clarear. Clareza não é uma coisa. Uhum. Sim. Por isso que eu falo de estratégia. Talvez seja o caso de não ter uma estratégia de clarear o que você quer. Aí pergunta, você tem uma estratégia para clarear o que você quer? E eu tenho buscado esse olhar para dentro, esse momento de olhar para as minhas habilidades, para os meus dons, olhar mesmo, me conhecer para poder entender, né, de verdade o que que eu quero. Sim. Talvez, se não deu resultado, talvez essa não seja estratégia. Uhum. É, e tenho feito também coisas, né? Assim, vou fazendo. Sim, Vou, vou fazendo e de acordo com o que eu gosto, eu vou continuando e o que eu não gosto, eu vou tirando. Isso eu também faço. Eu vou me sim, permitindo experiências e vou fazendo. sim, sim, sim.
Então, para a Cláudia, que diz, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo, não tenho clareza, essa repetição bloqueia o processo de clarificar, porque clareza Uhum, não é uma coisa. uhum. Eu preciso, então, buscar estratégia para clarear. Isso. Criar uma estratégia para clarear. E parar de falar que eu não tenho clareza. Aí, É. ademais, além do exercício, eu diria que quando alguém diz eu não tenho clareza, a PNL manda de volta aqui, mas todo carinho, claro, todo rapport, de pergunta, você não tem clareza sobre o que especificamente? E não tem que responder. Aí depois manda, você tem clareza sobre o que na sua vida especificamente? Uhum, Que se a entendi. pessoa tem uma diferença entre não ter clareza do rumo e não ter clareza sobre os valores que tem. Tem a diferença, então, você tem clareza sobre o futuro ou você tem clareza sobre as suas habilidades que você tem? Então, outra maneira de mexer nesse conceito, eu não tenho clareza, não tenho clareza. Lembre que é uma força de expressão quando alguém fala isso. E quando nós tiramos este discurso para contar outra verdade, libera o caminho e você pode encontrar. Mas, como você falou, buscar outra maneira de clarificar o que está acontecendo. E outra coisa é não ter clareza. Clareza impede, não ter clareza de que maneira impede você de agir especificamente. É porque eu falo muito de propósito. Então, assim, eu venho nessa de que eu acredito que eu vim aqui para um propósito maior. Então, a falta de ter clareza mesmo desse propósito é que eu fico, talvez, com medo de agir, com medo de ir, Uhum. entendeu? É, que aí vai vindo vários outros Sim, sentimentos, né? Às sim. vezes até tem um pouco dessa visão, mas aí dá aquele medo de não vai ser capaz, de não vai conseguir, então Uhum. vai misturando um monte de coisa. E eu Sim. acho que a desculpa é justamente o não ter clareza. Talvez o não Pô, ter clareza apaga ali todos os outros, sim, desmancha os outros sentimentos, sim, né? E eu uso a sim. desculpa. Muito, muito bom. É que desculpa para o quê? Para manter-se no mesmo lugar. E talvez não seja o caso de você não ter clareza. Talvez não seja a falta de clareza que esteja te impedindo. Talvez seja a falta de Uhum, uma estratégia para lidar com seus medos. sim, verdade. Ok, esta funcionou mais do que a outra. Muito bom. Permitindo que nós compartilhamos, o que vocês aprenderam observando a Cláudia processando esta história? Ai, não tenho clareza. Ai, eu não ajo. E reenquadramos para talvez você não tenha estratégia para lidar com os medos. Acho que junta um pouco o que o Diego falou, né, da história, junto com o que você trouxe, da história que a gente conta para gente e como que é importante ter cuidado sobre isso, né? Sim, Que a gente acredita nas coisas que a gente fala para gente, assim, toma isso como verdade e passa a adotar posturas. Eu até anotei sobre teto cognitivo, eu não conhecia essa expressão, mas ela faz muito sentido, né? Então você imagina, vamos supor, né? Pegando, com licença, tá, Cláudia? Pegando a frase que você uhum, trouxe aqui do não ter clareza. Supondo que Cláudia já até tenha tido contato com isso que ela chama de propósito, ela já tem, ela sabe, mas ela tá com tanto medo que cada vez que ela se aproxima desse propósito, vem aquilo e fala assim: opa, eu não tenho clareza. E aí ela se afasta. Eu fiquei pensando nessa possibilidade disso acontecer e aí me projetando nela, né? Porque isso
pode acontecer comigo também. Então, tem uma ferramenta da terapia cognitivo-comportamental que se chama cartão de enfrentamento, que é você escrever frases que, que tragam esse empoderamento para você, assim, para você enfrentar mesmo. Então, juntou isso tudo, assim, eu já estou com vontade de sair colando alguns post-its aqui na tela, porque eu estudo com post-its, né? Tem até um aqui, assim, ó. E é muito importante eu ter cuidado com o que eu falo sobre mim. Então, muito obrigada, Cláudia, por ter partilhado isso, viu? Foi muito significativo. Que bom. Bom, Tem a ver com outro exercício que é, quando alguém marca um futuro e o futuro não aconteceu, pode gerar apreensão, medo, preocupação. Então, o fato de criar uma meta e perseguir a meta pode fazer com que a pessoa tenha estados limitantes. Aí, mais uma vez, é importante: o pensamento é meu, o sentimento é meu, a fala é minha, logo eu não vou repetir essas coisas limitantes e a ação é minha. E juntando tudo, precisa se acalmar. E aí eu estou aproveitando que estamos aqui fazendo laboratório. Se a crença é, eu preciso ter clareza absoluta para dar um passo, é muito fácil não ter clareza. Se for essa demanda, essa condição, né, incondicional, eu preciso ter uma clareza incondicional para dar um passo. Essa história, mas Cláudia já falou, ela já falou disso como uma desculpa, já está entregue o exercício dela hoje. Posso falar um pouco? Sim, Márcio, bom te ver. Obrigado, bom te ver também. É, duas coisas. O Maurício, ele falou sim sobre as camadas e níveis neurológicos, que é um trabalho do Robert Dills, do início da década de 70. Inclusive, ele explicou que a PNL evolutiva atua acima da camada de identidade, né? Falou do campo, da influência do campo na PNL evolutiva. Então, ele tratou esse assunto sim, tem um slide só sobre esse assunto, tá? E sobre a Cláudia, ela muito sutilmente, ela disse qual é a questão. Ela falou assim: eu acredito que eu tenho uma grande finalidade, um grande objetivo, e eu não tenho clareza de ver esse objetivo. Então, essa estratégia de procurar o grande é o que limita ela, que é difícil ver o grande, né? Que na verdade uma caminhada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então, se a gente buscar a clareza no primeiro passo, o segundo, vai caminhando, você vai conseguir fazer uma jornada de 1.000 quilômetros. Então, eu acho que a grande questão é essa estratégia, que é nobre, sim, procurar a grandeza, procurar fazer a coisa certa, procurar qual é o chamado, né? Qual é o seu chamado. Mas às vezes uma coisa simples, uma pequena ligação, fazer um pequeno estudo já é a jornada. Então, eu acho que foi o que eu ouvi, né? A gente está lidando remotamente, é difícil, às vezes a linguagem corporal e outras questões, mas foi isso que eu ouvi dela aqui. Me chamou a atenção, ela falou esse grande com uma ênfase, Sim, né? E isso me chamou a atenção. Então, é é isso que eu queria contribuir. uma ótima contribuição, que é, na calibração que nós fazemos, tem momentos em que a pessoa dá uma super deixa pela intensidade da fisiologia quando fala alguma coisa. Então, quando fala grande propósito, tem muita intenção positiva de querer se guiar pelo grande propósito. E se contar esta história com a razão de estar se limitando, então impossibilita a solução que eu vou dar um passo sem clareza. Porque eu não posso dar um passo sem clareza. Então fica uma demanda
irrealista que não consegue fazer. Então fica no mesmo lugar. Aline, Exato, fica difícil encontrar qual é o grande. Isso aqui no score é a definição formal. Por que que se mantém no mesmo sintoma? Pela maneira de definir o problema. Por eu não ter uma clareza sobre a grande causa, eu não dou um passo. E foi Ivana que. fui eu. Sim, É, eu vou tentar me explicar. Eu pensei na clareza incondicional, né? A clareza incondicional, de repente, pode impedir a pessoa de ajustar a rota se algo não for congruente. De repente, não percebe essa incongruência, né, no caminho. com certeza isso pode acontecer. Não, quando nós ouvimos a pessoa, nós vamos utilizar a linguagem que ela falou junto com fisiologia para saber como funciona com ela, se é o caso ou não. Então, nós tivemos indícios que a história se montava dessa forma. Uhum, Eu não estou dando passos devido a quê? Qual é a causa disso? Porque eu não tenho clareza do meu grande propósito. Então, na vida real, como o Márcio trouxe aqui, você não tem que ter clareza do grande propósito para dar passo. Uma coisa não está vinculada ao outro, tecnicamente. Você só pode querer que seja verdade, mas não causa, o estacionamento, se pensar. Então, essa sim, escuta para a história, para ter uma história empoderadora, aí vamos aproveitar que Cláudio está aqui. Cláudio, se você contasse outra história sobre si mesmo neste momento, o que você contaria? Uma história que te empodera. Uma história voltada para isso aqui que eu estava falando, da clareza, né? Parece assunto. Eu contar uma história, eu conto que eu tenho um chamado, eu tenho clareza, assim, de propósito, e que eu tenho coragem o suficiente para poder buscar esse caminho, esse propósito e seguir esse caminho. Eu tenho coragem para isso, eu tenho Hum, capacidade e estou hum, buscando recursos hum. para alcançar esse propósito. E ao falar. Ok, você viu essa daqui? Aí, né, acalmar-se para contar essa história. Né? É esse aqui o ensaio. Foi boa demonstração. Se afirma, mas agita o sistema nervoso. Porque um erro, inicialmente um erro é diferente. Uhum, Porém, você pode fazer uma curadoria desta história, começar a contar isso para si mesmo. uhum, Como te parece, vale a pena investir? com certeza. Tá bom. Deixa eu mostrar o roteiro, que fizemos mais umas coisas aqui. Vocês vão praticar esta. Ok. Vocês vão guiar, uma pessoa vai guiar o outro. Primeira coisa é encontrar uma desculpa recorrente ou uma história que costuma contar sobre si mesmo. Por exemplo, não consigo aprender isso, não tenho disciplina. Você convida a pessoa a perceber a reação física e emocional quando repete esta frase interna. Que impacto tem em você? Reformulação. Isso, quem está guiando precisa criar uma nova frase. Quem está guiando que vai baixar o nível de pensamento da identidade para uma questão de habilidade que não tem neste momento, o comportamento.
Então, se alguém começa com eu não tenho disciplina, pode ser, talvez você não seja uma pessoa indisciplinada. Talvez você precise de um sistema e um ambiente que facilite sua disciplina. Então, você tira da identidade da pessoa e facilita colocando no outro nível, tá? Ah, eu sou incapaz de mudar isso. Talvez você não seja incapaz, talvez você só não tenha ainda as estratégias certas, ok? Aprender, estratégia. Estas são palavras que estão funcionando no nível neurológico de capacidades. E capacidade a pessoa pode aprender. É, como ancorar aqui, desviamos um pouquinho do roteiro aqui, mas vamos perguntar a Cláudia. Cláudia, você afirmou e se você der continuidade nesse novo pensamento, eu tenho clareza, eu tenho propósito, eu posso dar passos, eu tenho coragem para fazer isso. Como essa nova narrativa muda sua disposição interna para agir? Ela vai me deixar mais animada, né? Mais com vontade de agir. Vai me deixar mais disposta. Bom, bom. E em que momento você tem esse pensamento de duvidar de si mesmo? E provavelmente Quando ele eu é vou, um disparador, porque acontece. Quando você tem isso mais, esse pensamento? quando eu vou fazer planos para o futuro. A O escolha presente é de muito si mesmo. tranquilo, agora o futuro é quando eu vou fazer planos para o futuro. Ok. E planos para o futuro é escrever no caderno, imaginar, visualizar. O que que fazer plano para o futuro? Tanto faz. Eu posso escrever, aí sempre que eu penso nessa busca, é que vem esses pensamentos. Às vezes eu escrevo, fiz aquela visão positiva de futuro, Hum? fazendo com fotos, mas dá sempre E- essa de ter dúvida do que vai colocar ali, porque eu não sei direito o que que eu vou querer, entendeu? Em comum ter o fato de ir para o futuro. Pode ser escrito, pode ser por quadro de visualização, pode ser em imaginação. Antes, esse contexto suscitava em você este pensamento limitante, mas eu não tenho clareza do pensamento, de propósito, o suficiente Uhum. para agir. Então, no futuro, se acontecer de pensar no futuro, ao invés de repetir essa história para si mesma, o que você vai fazer daqui para frente? Eu vou falar ao contrário, eu vou falar que eu tenho clareza e que eu sou capaz de seguir. Eu vou fazer um pensamento contrário. Interromper aquele pensamento e E falar o contrário. eu sou capaz de. Eu sou capaz de alcançar o meu objetivo, eu sou capaz de alcançar o meu propósito, de viver o meu propósito, né? Eu mereço viver também o meu propósito. Uhum. E agora, desta vez, como foi falar? Foi melhor, foi melhor. Sim? A primeira Mário, fala foi notou a bem ruim, agora diferença, foi né? foi mais tranquila. Ah. Mário está calibrando, notou a diferença, Márcio, entre a primeira vez e a segunda vez? E principalmente nessa parte do que eu mereço Sim, alcançar esse propósito. Eu acho que foi bem bom ouvir isso, né? Falar e ouvir isso. sim, sim. Então, isso aqui é mudar de história, ter consciência disso, o que que eu estou contando ao meu respeito, que está me prendendo no mesmo lugar, e qual é a versão da história que pode fazer a diferença para encorajar, incentivar, estimular novas atitudes, ter uma nova disposição para fazer diferente. Uhum. Largar a história que estava contando para si mesmo. Pensamos meio num caminho mais torto, mas deu no final o resultado desejado da Cláudia falar que no futuro, neste contexto que antes suscitava o pensamento, que eu não tenho clareza, ao invés disso, se então
quando eu abordar o futuro mentalmente por escrito, fazendo quadro de visão, eu vou ancorar uma nova história. Uhum. Aí eu parti para a prática. Está disposta a praticar? Sim, com certeza. Ok. Gente, pronto para praticar? Sim? Lari, Uma pergunta? dúvida. Sim. Sim. Aí na parte da integração, é no futuro, quando o contexto, né, em que acontece, como a gente está falando de narrativa, seria o que você vai dizer para você? Qual Como você história que vai. vai contar para si mesma? Olha a narrativa. Que isso não está no roteiro, mas vamos pensar nisso como princípio de PNL. Ninguém pensa nessa história limitante 24 horas por dia. Suscita em determinados contextos e momentos e disparadores. Por isso que eu fiz a pergunta: em que momento você tem esse pensamento? E outra maneira de baixar a bola da história. Você nem fala isso para si mesmo o tempo todo. Quando especificamente? Especificamente quando planeja o futuro. Eu fiz a pergunta: como você planeja o futuro? Né? Por escrito, por visualização, por quadro de divisão, é sempre o futuro. O fato de abordar o futuro é que suscitava este pensamento. E agora eu não chamei mais de identidade, eu dei outra demoção, é um pensamento, não é sua história. E já que você tem o poder do pensamento, beijo no ombro, conta outra história para mim. Agora está entrando. Muito bom. Nós estamos em meio-dia e 31. É, agora que pegamos um caso aqui que ficou bem legal, vocês vão para salas em duplas, ok? Realize o exercício e vamos. Eu quero fazer uma proposta aqui, espero que não seja muito, muito indecente. Minha proposta é de fazer 1 hora de almoço hoje. Será que é possível? Tá? Tô estreando uma nova aula, às vezes nas novas aulas eu estou aprendendo a mensurar quanto tempo vai levar cada momento da aula. Então, eu gostaria de ter avançado mais, imaginei que faríamos 3 antes do almoço, me equivoquei na minha estimativa. Mas dá para fazer todas as partes à tarde também, se voltarmos 14 horas. Então, quer dizer, ainda o tempo de troca, se você trocar mais rapidamente, em 20 minutos em vez de 30, vai direto para o almoço. Saia daqui das salas simultâneas para o almoço. Não, eles estão indo para as salas agora.